Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje vamos ter a aula 6 da frente 3D que fala sobre circunferência e círculo. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é qual é a diferença entre circunferência e círculo? Por definição, temos que circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão equidistantes de um único ponto. Então, como exemplo de um objeto de uma circunferência, temos o bambolê. Já o círculo é o conjunto de pontos que possui uma distância menor ou igual a uma distância que a gente chama de raio de um ponto. E como exemplo, na figura temos a própria pizza. Pizza time. E a pizza é um bom exemplo para diferenciar esses dois objetos, porque a borda da pizza seria a própria circunferência, enquanto que o recheio dela representa a parte dos pontos internos, ou seja, que complementa o círculo. E vale lembrar duas fórmulas que a gente aprendeu ao longo do nosso ensino médio, que calcula o comprimento da circunferência, que nesse caso eu chamei de C, e é calculado pela fórmula 2πr, e a outra fórmula é a fórmula da área do círculo, que pode ser obtida pela fórmula A igual a πr². E aqui vem um macete para você lembrar da fórmula do comprimento da circunferência mais fácil. É só você lembrar quantos meninos cabem dentro de uma circunferência. Challenge accept. Wait for it. É 2π raio. Ou então, você pode se perguntar quantos franceses cabem dentro da circunferência. It's gonna be legend. Wait for it. 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 Keep waiting. Wait for it. 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 Here it comes. Almost there. E aí você responde 2πr. Ai, meu Deus. Ó, eu vou te falar uma parada. Dairy. Legendary. A circunferência possui alguns elementos que a gente precisa observar. O primeiro delas é o centro. É esse ponto que a gente pega como referência para distanciar os demais pontos. E tomando dois pontos dessa circunferência, nesse caso tomamos os pontos A e B, a gente consegue obter a corda. A corda é o segmento que liga dois pontos quaisquer de uma circunferência. Um caso especial de uma corda é o diâmetro, que é a maior corda que você vai conseguir obter dentro de uma circunferência e que passa exatamente pelo centro. Ainda tomando os pontos A e B, se traçarmos o segmento de A até O e de B até O, formamos um ângulo alfa. Esse ângulo que possui o vértice no centro da circunferência a gente chama de ângulo central. Mas se você decidir traçar os segmentos tomando os mesmos dois pontos A e B e um outro ponto na circunferência, a gente vai obter esse ângulo beta, que a gente chama de ângulo inscrito. E esses dois ângulos possuem uma propriedade bem interessante. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E o fato curioso é que, se você deslizar esse ponto sobre a circunferência, esse ângulo beta mantém a mesma medida, ou seja, a metade do ângulo central. E por fim, ainda tomando os pontos A e B, essa linha curva que segue a circunferência de A até B chamamos de arco. E a gente consegue calcular o comprimento desse arco utilizando apenas a regra de 3. Tomando como base a informação conhecida, a gente sabe que na volta inteira, 360 graus, temos o comprimento 2πr. Então, para o ângulo central alfa específico, calculamos o comprimento do arco. E no círculo temos o setor circular. Ele é obtido através desses dois pontos A e B sobre a circunferência, e toda essa área compreendida entre o arco
e esses segmentos que ligam com o centro da circunferência. E sendo assim, a gente pode calcular a área desse setor circular, novamente tomando como base informações conhecidas, como a volta inteira possui 360 graus e possui uma área de πr². Para um ângulo central α, podemos calcular a área do setor circular S. E você também poderia fazer uma regra de 3 se por um acaso você não conhecesse os ângulos, mas conhecesse o comprimento da circunferência e o comprimento do arco. Esse nosso capítulo da apostila traz muitas outras pequenas propriedades a respeito de circunferência e círculo, mas é que eu vou deixar que você descubra por si só, fazendo a leitura do capítulo, porque assim não estendemos muito a nossa videoaula e temos mais tempo para resolver alguns exercícios bem interessantes. Como, por exemplo, o exercício 1 da página 14. Na figura seguinte estão representados um quadrado do lado 4 e uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Então, a área rachurada é... Esse exercício possui diversas maneiras de resolver, mas eu acho que a mais simples seria dividir essa região rachurada na área de um triângulo mais a área de um setor circular. Sabemos que o raio desse semicírculo é 2. Então, tanto a base como a altura desse triângulo equivalem a 2. Portanto, a área do triângulo será base vezes altura dividido por 2, ou seja, 2 vezes 2 dividido por 2. Já a área do setor circular, a gente precisa fazer a regra de 3. E lembrando que o raio dessa semicircunferência é 2. Portanto, temos que a volta inteira, que é 360 graus, equivale à área π² Os 45 graus desse 1/4 de circunferência equivale a S. E realizando a multiplicação cruzada, você vai obter a área igual a π/2. Portanto, temos que a área rachurada é 2 mais π/2. A alternativa é a letra A. O segundo exercício diz assim: num projeto hidráulico, um cano com diâmetro externo de 6 cm será encaixado num vão triangular de uma superfície. Como ilustra a figura, que porção x da altura do cano permanecerá acima da superfície? Esse é um outro exercício que possui diversas resoluções, mas aqui eu vou apresentar aquela que eu acho mais simples. Primeiro, vamos considerar esse triângulo retângulo. Eu sei que ele é retângulo porque eu estou traçando o raio com um ponto de tangência com a superfície. E a gente sabe, isso é uma propriedade aí da circunferência, que quando você traça o raio com a reta tangente, forma um ângulo de 90 graus. Como esse ângulo é de 60 graus, quando a gente liga com o centro da circunferência, a gente acaba dividindo ele no meio. Ou seja, esse ângulo agudo do triângulo retângulo equivale a 30 graus. E outras informações que a gente possui é o raio dessa circunferência, que acaba coincidindo com o cateto desse triângulo retângulo, e a gente precisa descobrir essa hipotenusa, que eu vou chamar de y. Para isso, note que temos um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, um cateto oposto de 3 e uma hipotenusa y. Sendo assim, podemos utilizar a relação do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 graus é 1/2, e assim a gente descobre que o y equivale a 6. Então, essa distância do fundo até o centro da circunferência equivale a 6, e essa distância que vai até lá em cima, o topo da circunferência, é o próprio raio da circunferência, que é 3, totalizando uma distância de 9. Então, comparando os dois lados, temos 9 de um lado e o 8 mais x do outro. Portanto, a gente conclui que o x é igual a 1 e a alternativa correta é a letra B. Na página 16, temos o exercício 3, que diz assim: a partir de um ponto C, exterior a uma circunferência, traçam-se duas retas tangentes, como mostra a figura adiante. Os segmentos tangentes CR e CS, que são necessariamente congruentes, medem cada um 23,5 cm. E um dos arcos de extremos RS, escolhe-se ao acaso um ponto P, traçando-se o segmento AB tangente à circunferência P. Calcule, em centímetros, o perímetro do triângulo ABC, desprezando a parte fracionária do seu resultado, caso exista. Esse exercício parece complicado, mas ele é bem rápido de ser solucionado. Como falou no enunciado, os segmentos CR e CS são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E isso sempre vai acontecer se você pegar um ponto externo e traçar as retas tangentes à circunferência. Vamos dividir esse segmento CR na soma dos segmentos CA mais AR, assim como o segmento CS na soma do CB mais o BS.
E aí, seguindo a mesma ideia de que A é um ponto externo à circunferência e foram traçados retas tangentes utilizando esse ponto A, temos que os segmentos AR e AP são congruentes. E de forma análoga, a gente obtém que os segmentos BS e BP também são congruentes. Dessa maneira, a gente pode mudar a nossa expressão de CA mais AR para CA mais AP, assim como CB mais BS passa a ser CB mais BP. Então vamos somar essas duas informações. Do lado esquerdo da igualdade, a gente obtém CA mais CB mais AP mais BP. E do lado direito da igualdade, a gente soma os dois 23,5, obtendo o 47. E perceba que AP mais BP gera justamente o segmento AB. E mais que isso, nós acabamos de obter a soma dos três lados do triângulo ABC. Ou seja, o perímetro do triângulo ABC é 47 centímetros. Na página 16 ainda, temos o exercício 4, que fala, dada uma circunferência com diâmetro AB de 10 cm, prolonga-se um segmento BD 8 cm. Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes do ponto D à circunferência. Então eu trouxe o desenho proposto, observando que o segmento AB, que é o diâmetro da circunferência, mede 10 cm, e o segmento BD, que é o prolongamento, mede 8 cm. Nós queremos calcular as distâncias DP e DE, que, como já vimos, serão congruentes. Primeiramente, então, note que o raio dessa circunferência é de 5 cm e a gente pode traçar esse raio ligando com um ponto de tangência P, formando, então, um triângulo retângulo, cujo cateto do raio será 5 cm e a hipotenusa a soma do raio 5 cm mais o segmento BD de 8 cm, totalizando 13 cm. E aqui, para calcular a distância DP, você pode utilizar o Teorema de Pitágoras ou lembrar que esse é um triângulo pitagórico, 5, 12, 13. Portanto, a nossa resposta será a letra C, 12. Já na página 18, temos o exercício 5, que diz que numa circunferência com diâmetro AB igual a 10 cm, existe uma corda BC de 6 cm. Determine a área do triângulo ABC. Portanto, esse é o desenho que representa o nosso problema, uma circunferência de diâmetro 10 e a corda BC de 6 cm. Para resolver esse problema, eu vou traçar esse segmento que liga os pontos A a C. Esse triângulo formado, então, será um triângulo retângulo. Por quê? Temos uma propriedade que diz que sempre que você monta um triângulo inscrito numa circunferência em que um desses lados é justamente o diâmetro dessa circunferência, então esse triângulo será um triângulo retângulo reto justamente nesse vértice que é o oposto ao lado do diâmetro. Essa propriedade é muito interessante porque se a gente deslizasse esse ponto C sobre a circunferência, todos os triângulos formados então seriam triângulos retângulos, reto nesse ponto C. Sendo assim o triângulo ABC um triângulo retângulo, você pode utilizar o Teorema de Pitágoras para calcular a medida do segmento AC, mas aqui a gente pode observar que esse também se trata de um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, só que todas as medidas estão multiplicadas por 2. Portanto, a medida do segmento AC será de 8 centímetros. E uma vez que a gente possui esses catetos 6 e 8, a gente consegue calcular a medida da área desse triângulo ABC, fazendo base vezes altura dividido por 2, ou seja, o 6 vezes 8 dividido por 2, que vai gerar então a resposta 24 centímetros quadrados. E o último exercício das situações para resolver, na página 18, se a corda AB da figura é a um lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência de centro C, a medida do ângulo alfa em radianos é. No momento que ele afirma para a gente que o segmento AB é lado de um triângulo equilátero inscrito, a gente deve entender então que os ângulos que compõem esse triângulo medem 60 graus, inclusive o ângulo ADB, que a gente chamou de ângulo beta. E note que esse ângulo beta ele é um ângulo inscrito na circunferência e o ângulo alfa é um ângulo central. Portanto, pela propriedade vista aí na aula, temos que o ângulo alfa é 2 vezes o ângulo beta, ou seja, o ângulo alfa vai equivaler a 120 graus. Porém, ele quer essa medida em radianos. Para isso, a gente pode fazer uma regra de 3, comparando a volta completa
com o que a gente quer saber. 360 graus equivale a 2π, 120 graus equivale ao ângulo alfa. E assim, com uma multiplicação cruzada e uma simplificação, você encontra que o ângulo alfa é 2π sobre 3, portanto a alternativa é a letra A. Fechou então! Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e resolvam os exercícios, anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las e discutir numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. E tchau!